Perfeito. E aí, galera, vamos lá então dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós teremos uma aula um pouquinho mais pythônica, vamos dizer assim, né? Por que pythônica? A gente vai utilizar uns recursos aqui que supostamente são específicos de Python, né? Mas até que as linguagens, né, acabaram ficando também modernas, né, mais modernas, e linguagens como Kotlin, JavaScript também, recentemente, evoluiu bastante, mas enfim, JavaScript já tinha isso também desde cedo, deu uma melhorada recentemente com a S6, Java também já tem recursos como esse. Mas vamos dar uma olhada nas Lambda Functions, né? Que eu vou chamar aqui de funções anônimas, assim, né? Funções anônimas, porque nós vamos precisar delas logo em seguida. E o contexto para o uso dessas funções anônimas é principalmente quando a gente quer fazer um registro numa outra tarefa, né? Como assim? Então você tem uma função que tem um trabalho que vai ser o trabalho principal. Entretanto, você precisa configurar esta função, seja para um trabalho após o trabalho principal, antes do trabalho principal, ou para ser utilizado no próprio trabalho principal. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre Map, Filter and Reduce, né? Que a gente está trabalhando com coleções, com sequências. A gente está vendo nos nossos últimos vídeos sobre vetores em Python por meio das listas, né? Então, sem mais delongas, vamos lá entender como é que funciona isso. Deixa eu abrir aqui o meu terminal e aí a gente vai compreender aqui o nosso contexto, tá bom? Deixa eu entrar aqui no meu PT Python. Beleza. Deixa eu só testar para ver se está tudo ok. Aqui eu posso criar, aqui se eu desejar, uma função qualquer, né? Se eu botar aqui nome Rogério, só para ver se está tudo ok, tudo certinho. Nós estamos trabalhando aqui no Python 3.8.5. Eu dei uma atualizada essa semana e eu tenho até uma dica para vocês sobre isso. A gente está utilizando aqui agora o PyEnv, né? E a gente consegue mudar de qualquer versão de Python agora facilmente. Então vejamos aqui. As funções a gente já conhece desde o começo do nosso curso. Então eu posso criar uma função soma que recebe um valor A e um valor B. E aqui dentro a gente computa o resultado A mais B e dá um return R. Perfeito, agora nós já temos uma função soma que sempre que a gente precisar, a gente basta chamar a soma, né? Soma, por favor, 6 com 19 dá 25. Então, é assim que funciona a definição de uma função. Então, na definição de uma função, nós temos a palavra reservada def, isso no caso aqui de Python, né, def. Nós temos o nome da função, a forma pela qual ela vai ser chamada, invocada, né, tá aqui, ó, soma, a gente está chamando esta função que nós definimos. Então, definir funções é acrescentar itens, né, no vocabulário do seu programa, coisas que você vai poder utilizar. Definimos a lista de parâmetros e abrimos aqui o corpo da função, que tem duas instruções, uma instrução de computação matemática simples, somamos de fato A mais B e retornamos. Muito bem, perfeito? Entretanto, em Python, às vezes a gente precisa de uma função num momento específico, né, numa determinada situação muito localizada, muito bem localizada. E você não vai fazer o reuso dela, ela só vai ser utilizada nesse contexto. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver três usos dessa função e nessa daqui também a gente já vai ver uma, certo? Mas antes vamos dar uma olhada aqui como é que a gente define uma função anônima. Vou até chamar assim de anônima, mas aqui em Python é chamado de lambda, né? Lambda function, e a gente vai já ver o uso para ela, tá bom? Então, por definição, uma lambda function, você utiliza a palavra reservada lambda para fazer essa definição desta função, e você, na linha seguinte, você diz quais são os argumentos, coloca dois pontos e logo em seguida bota o return, né? Então, vejam só, é assim, né? Lambda, está aqui o lambda, perfeito. E você vai ver muito isso do jeito que eu estou falando aqui. Aqui você bota o parâmetro, e aqui você bota o retorno, né? O retorno do parâmetro, que pode ser o próprio parâmetro, por exemplo, aqui elevado ao quadrado, certo?
Se eu pressionar Enter, não sei se vai acontecer, eu nunca nem testei fazer isso aqui, mas tudo bem, olha, até funciona certinho. Olha, você acabou de definir uma função. Só que essa função não tem, eu nem registrei ela em nenhum lugar, não tenho como chamar aquela função lá, tá bom? Então eu gostaria só de fazer um parâmetro com aquela questão lá de cima. Então eu vou criar uma função aqui chamada de adição, que é um sinônimo para soma ali nesse contexto, e eu vou dizer que a adição vai receber um lambda. Esse lambda terão dois valores, valores A e valores B. Então, esses são os parâmetros da função. Então, o objetivo do lambda é ser direto, ser mais simples, fugir um pouquinho da sintaxe, tá bom? Alguns desenvolvedores, principalmente a gente que está aprendendo, pode achar a sintaxe um pouco assim assustadora, mas ela é feita para ser simples, certo? Então, aqui eu vou atribuir a uma variável uma função, porque em Python, assim como JavaScript, as funções são objetos, então elas podem ser atribuídas a variáveis, podem ser passados como argumento para uma outra função e podem ser retornadas de uma função também. Perfeito. Então, qual é o retorno que eu quero dessa função? Eu quero A mais B. Tudo bem? Vou pressionar Enter aqui, olha, observe que não deu erro algum, né? Se eu pedir para verificar o que é adição, né? Ele fala, não, a adição é uma função. Perfeito. Aí, será que eu consigo chamar adição passando 6 e passando 19? Olha que perfeito, interessante. Então, nós definimos uma função numa linha, deixa eu subir aqui o screw, beleza. Então, esta linha aqui equivale à definição daquela função lá. Essa linha que está selecionada, essa instrução que está selecionada, não é muito comum a gente ver por aí, mas até pode ser utilizada. Os programadores em JavaScript de cara já vão olhar e compreender o que está acontecendo aqui, porque isso já é comum desde o comecinho lá. Mas nós atribuímos uma função a uma variável, então essa variável passa a ser do tipo função. Sobre a definição, a palavra reservada para a gente criar não é def, né, que até poderia ser def, não teria nenhum problema, né, do ponto de vista que se fosse para eu pensar hoje, eu deixaria mesmo def, mas é lambda, né, que é o nome dela. Tem dois argumentos, então sempre lambda, a lista de argumentos, dois pontos e o retorno, porque ela só permite aqui uma instrução. Perfeito? Tudo bem? Agora vamos aqui para um uso prático disso, né? Para o uso prático dessa questão de lambda, tá bom? Nós vimos na aula passada, apresentei para vocês alguns métodos de ordenação, né? Deixa eu olhar aqui, deixa eu retornar aqui um pouquinho o zoom, tá bom. Ok, eu vou criar aqui uma lista de nomes, né? Que é um vetor. Vou botar aqui Rogério, vou botar aqui Zoe, vou botar aqui Maria e vou botar José. Prestem atenção, vou fazer mesmo bem devagarinho para que vocês possam fixar e também eu não erre, né? Tá bom? Deixa eu só definir novamente aqui, botar no plural, perfeito. Então tá aqui nomes, né? Nomes está aqui. Nós vimos na aula passada que os vetores eles têm um método que serve para ordenar, né? As listas em Python e assim qualquer linguagem de programação costuma ter esses tools, né? Essas ferramentas que ajudam você a lidar com cenários desses como ordenação. E aqui no caso é o sort. Então tem um método sort que você chama e ele ordena, ele modifica. A gente sabe que as listas são mutáveis, então ele pega os objetos, aplica algum algoritmo de ordenação e ordena. Aí você fica até assim, tudo bem, se eu tenho nomes aqui, eu chamo sort, eu chamo ordenar, ele ordenou aqui em ordem alfabética, né? O J vem antes do M, que vem do R, e depois vem o Z. Aí disse, tudo bem, professor, eu até compreendi que ele entendeu que ele compara uma string com a outra, a gente já viu que isso é possível. Mas se eu desejar mudar este comportamento, né? Eu gostaria agora, ainda falando sobre o sort, ainda nem no lambda aqui, eu gostaria de ordenar essa minha lista em ordem inversa, né? Alfabético mais o inverso. Se a gente dá uma olhada lá na documentação do sort, a gente vai ver que tem um atributo nomeado chamado reverse, né? Esse atributo aqui. E quando você manda ele como true, vejam isso aqui, até falei na live lá sobre Flask, tá bom? Olha aí no canal, a gente está com uma série de vídeos de formação web para quem está no nível de vocês, tá bom? Quem está nesse nível aqui já quer fazer iniciação em programação back-end Python,
lá em Flask. E a gente viu lá sobre isso. Então aqui significa que este método sort, que ele equivale a uma função, só que dentro de um objeto, métodos e funções, eles podem definir parâmetros, e na hora que eu chamar, eu não mando não só o valor que vai ser feito o match, né, vai ser entregue lá para ele, mas eu posso chamar pelo nome, para ficar isso mais fácil. Então tem um aqui chamado reverse, que ele também vai mudar o comportamento aqui de nomes. E vejam só que interessante, né? Então, 10 minutos e 25 de vídeo, tá bom, para não passar de 15. E nós temos aqui, ele ordenou de forma inversa. Tudo bem, reversa. Agora vejamos, e se eu quiser mudar o comportamento dessa ordenação um pouco mais? Eu quero agora o seguinte, eu gostaria de ordenar pelo tamanho da palavra aqui. Então, Zoe ficaria em primeiro, em segundo ficaria José, porque ele tem 4 letras, depois Maria, depois Rogério, tá bom? O sort, por padrão, não teria como fazer isso. Ele, no caso de strings, ele ordena em ordem crescente ou decrescente, configurável por meio disso. Mas se eu der uma olhada aqui no help, né, nomes.sort, observe que a gente pode receber aqui uma key, né? E essa key é uma função que é dada e ela vai aplicar uma regra, ela vai dar um valor para um objeto, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a nossa função sort, nosso método sort, então vou chamar nomes.sort, e eu vou passar agora 2 parâmetros para ele. Aliás, só um parâmetro, né? Porque eu não vou fazer reverso, só um parâmetro. Esse parâmetro vai ser o key. Esse key tem que ser uma função que vai me dar o valor para um objeto corrente, que é para ele utilizar como comparação entre os demais. Então, quando ele for comparar um nome com outro, eu quero que ele compare o tamanho da string, tá bom? Então eu posso aqui fazer o seguinte, olha, lambda, tá aqui. Você vai receber um valor qualquer, que é um nome qualquer, é um atributo meu, um parâmetro meu ou qualquer nome. E você vai retornar o len disso, o len de n, tá bom? Então, vejam só, que recebeu uma função, vocês compreendem e conseguem enxergar que isso aqui é uma função que tem um parâmetro n e que o retorno é o len do n, tá bom? Então, se eu passar Rogério, o retorno dessa função vai ser 7. Então, é esse 7 que ele vai comparar objeto a objeto, tá bom? Pressionei Enter aqui, aparentemente deu tudo certo. E se eu pedir para ver aqui, olha que interessante. Está de fato ordenado pelo tamanho, então ele ordenou pelo len. Olha como fica muito interessante o uso dessas funções, como se fossem funções callback. Eu poderia criar uma função também, ó, por tamanho, que recebe um nome e que dá um return em len de nome. Vejam só, vou voltar. Beleza, len de nome. E quando eu fosse chamar essa nossa função, ao invés de eu criar uma função inline aqui, eu poderia chamar só a nossa função. Chamar não, só colocar o nome dela. Então, nome, sort, qual é a chave? Como é que eu vou ordenar? É para ordenar por string, padrão? Não, cara, utilize essa função. Então, cada objeto ele vai chamar esta função e vai botar como argumento um item corrente dessa nossa coleção. Olha como executou normalmente e ele ordena do mesmo jeito, certo? Então, qual a diferença da gente fazer em apenas uma linha ou a gente fazer aqui em 2 passos, que é, primeiro eu defino uma função que recebe um item e recebe uma propriedade desse item, devolve a propriedade desse item, um processamento qualquer. E em seguida eu passo esta função como sendo o atributo para esse parâmetro key. Observe que eu não estou chamando a função aqui, não tem abriu e fechou parênteses no final da função, porque eu estou passando o próprio objeto função, não é o resultado da chamada dela. Tá bom? Então esse uso aqui da Lambda ele é muito adequado quando eu vou precisar daquele processamento só em um determinado lugar. Olha, eu só vou precisar para isso, nesse cenário, não precisa definir uma função previamente. Então, ao chamar o sort, quando você tiver ordenações muito específicas em um determinado cenário, você pode fazer isso por meio de Lambda, que permite você criar uma função inline. Perfeito, gente?
Espero que vocês aprofundem aí os estudos com Lambda, que eles são muito utilizados, então vocês que vão se tornar desenvolvedores Python, desenvolvedores web, Python, de data science, né? Python é a principal linguagem de data science hoje em dia, pelo que a gente tem observado, vocês vão ver muito Lambda por aí, tá bom? E você pode definir quantos parâmetros desejar, como a gente fez lá em cima, com 2, pode ser com 3, quantos desejar, ou só com um. Perfeito? Então no próximo vídeo tem Map, Filter e Reduce com lambdas.